Mas nós não podemos fechar os nossos olhos dos contrastes muito fortes que existem nesse livro. Então ele vai mostrar o contraste historicamente entre escravo e livre, ele vai mostrar contraste existente entre a lei e a graça, ele vai mostrar contrastes entre o pecado do gentio e o pecado do povo judeu, e ele vai chegar assim, não tem ninguém que pode escapar dessa ira. Então, o Evangelho caiu, essa literatura caiu como um pano de fundo pelaquilo que eles estavam vivendo naquele tempo. E esta igreja era composta de quem então? Quem eram os personagens desta igreja? Ou seja, a igreja de Roma era composta por quem? Então nós vamos entender o seguinte: judeu é judeu. Quando a gente fala gentil, a gente fala todos os outros povos. Todos os outros povos. Então nós precisamos entender isso. Então a igreja era composta de judeus e todos os outros povos, ou gentios. Mas um entendimento também, quando nós lemos Seudônio, Joséfo, eles se preocupam muito também em trazer o seguinte, que o romano, quem era romano, era cidadão romano. Quem não era cidadão romano, ele tinha ou que comprar a cidadania romana, ou ele era considerado como filho de um escravo. Então, havia uma acepção de pessoas dentro dessa cidade e uma influência completa dentro da igreja de Roma. Então, ela era composta literalmente de gentios e composta de judeus. Então, grave muito bem isso, não esqueçam. Judeu, nacionalidade. Gentil seriam todas as outras nacionalidades. Outra coisa que nós temos que ressaltar nesse transfundo histórico deste livro, quais eram as forças desta igreja. Gostaria de ler aqui um versículo com vocês, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Romanos, capítulo 1, versículo 8. Ele vai dizer que havia dentro daquela igreja uma fé muito grande. Inclusive o próprio apóstolo, trazendo como tema desse livro, ele traz que o evangelho é de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Então o evangelho é da fé. Então quais as forças? Quais são as forças que essa igreja tinha? Paulo dá um testemunho muito claro da fé dos irmãos na cidade de Roma. Eles eram no 15:14, a olhadinha lá no 15:14, nós vamos ver que ele diz assim: e estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então nós vamos ver que essa igreja tinha uma força muito grande, tinha as suas qualidades, era uma igreja que estava madura. Então ela tinha condições, os irmãos tinham condições de admoestar mutuamente uns aos outros. No capítulo 16, versículo 19, ele vai dizer uma outra força que essa igreja tem. Capítulo 16, versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Olha o todos, que nós chamamos a atenção lá no primeiro vídeo de aula, está aqui de novo, todos, não é? Mas uma força que ele está dizendo aqui é da obediência. Então nós vamos ver que é uma igreja que tinha fé, e o apóstolo Paulo testemunha que a fé dessa igreja era uma igreja que estava vivendo madura, ela apta para admoestar, ela tinha bondade no seu coração, mas era uma igreja extremamente obediente. Mas
nós temos algumas debilidades que essa igreja possui. E essas debilidades, a igreja estava debaixo de uma forte influência do judaísmo. Então nós vamos ver que o judaísmo ainda influenciava muito a igreja. Tanto é que no retorno dos cristãos, depois do edito de Cláudio, houve uma divisão muito grande dentro da igreja. A igreja, como era composta de gentios, ela tinha uma depravação total. Roma era uma cidade cosmopolita, então, por ter vários deuses, então, essa influência muitas vezes estavam dentro da igreja. Inclusive, o apóstolo vai dizer que os homens mudaram uma forma natural do contato de homem com homem, e de homem com mulher, e mudaram para homem por homem, mulher por mulher, dado a influência existente dentro da cidade de Roma. Nós tínhamos alguns problemas como legalismo, imoralidade, julgamento, especialmente por parte dos judeus, ou seja, os judeus ainda influenciando muito a igreja. E nós temos um problema muito grande, que era na parte da liderança desta igreja, ou seja, uma igreja que tinha uma liderança e essa liderança estava totalmente dividida, ou seja, os judeus, quando retornaram, encontraram uma liderança que era gentia, e agora eles pegam e querem mudar tudo o que está acontecendo. Então Paulo vem e diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todos. Primeiro o judeu, depois o gentio. Então, este é o transfundo histórico. Junto com aquele material que você, da leitura complementar, vai ser muito útil para a edificação, para que você faça o seu transfundo histórico do livro perfeito, incluindo a literatura complementar, incluindo as videoaulas que você está tendo agora. Deus abençoe, bom estudo, que a força do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.